Boa noite, meus irmãos e alunos do ETEBAB, da matéria de Teologia Contemporânea. Hoje, na aula 3, nós falamos de três teólogos, na verdade, quatro teólogos da Teologia Contemporânea. O primeiro que nós falamos foi do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, que basicamente enfatizou o ensino dele, que aqui é caracterizado pelo cristianismo religioso. Este teólogo de grande influência, ele foi influenciado por Karl Barth, outro teólogo alemão da neo-ortodoxia, e ele teve uma posição muito forte contra a Alemanha nazista e contra os cristãos alemães que defendiam a ideia de que eles eram superiores e, portanto, legitimava o tratamento hostil contra os judeus. E também ele entrou numa revolta, até mesmo para tentar assassinar o Hitler, que foi frustrante o plano. E também ele era um dos defensores da Igreja Confessante, que era uma igreja e um seminário, uma escola teológica para contra, né, em oposição à religião alemã, ou cristianismo alemão naquela época. Então, Dietrich Bonhoeffer ele enfatizou, dentre várias coisas, a ideia de que o cristianismo genuíno, né, ele se opunha à religiosidade superficial. Então, por isso do título, né, de cristianismo religioso, que nós precisamos nos despir dessa máscara ou dessa casca, né, do exterior, do estereotipo do cristianismo religioso, da religiosidade cristã, e termos a religião cristã genuína como prática. Ele foi um homem que lutava muito para o bem do seu povo, né, os alemães, e ele teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, se tornar professor e viver lá, mas ele recusou porque ele sentia que era parte da tarefa dele voltar ao seu país e lutar pela libertação, né, e pelo melhor do país para que o povo pudesse agir corretamente, biblicamente, né, da forma cristã. Nós falamos também da morte, aliás, e finalizando, né, ele foi morto de forma cruel, ele morreu enforcado por conta de sua posição e do seu apoio aos judeus. Também os outros dois personagens foram William Hamilton e Thomas Altizer, dois americanos, e o título desse capítulo do livro, né, que é o nosso livro-texto, Teologias Contemporâneas, diz a morte de Deus. E uma das coisas que eu queria destacar é um dos textos, né, de Altizer que se refere a isso. Ele dizia que era necessária a morte de Deus. Ele propôs que a morte de Deus era necessária para a verdadeira liberdade humana e a realização espiritual. Ao longo de sua carreira, ele se dedicou a explorar a interseção entre religião, filosofia e a cultura moderna, influenciando debates teológicos e filosóficos. Então, você vê como esses teólogos se distanciavam do ensino bíblico, né, do conceito correto de Deus, e mesmo, por um lado, tentando se distanciar da religião superficial, mas, por outro, até mesmo negando o Deus que a Bíblia nos revela, falando que era obsoleto e até necessário que nos livremos de Deus, né, para que a gente possa se libertar, né? Então, esses conceitos de homens que foram não só teólogos, mas foram professores teólogos, né, que tiveram sob eles vários alunos e influências, pastores, igrejas, e então esses foram dois homens que basicamente levantaram esse movimento da morte de Deus. E o terceiro que nós falamos hoje foi outro americano, John Cobb Jr., e ah, ele nasceu no Japão, né? Mas ele também teve uma teologia chamada teologia do processo, e, e essa teologia foi influenciada por um outro homem, Wilthead e Charles Harston and Cobb. Ele se tornou um dos principais defensores dessa teologia processual, né? E que ela enfatiza o quê? A ideia de que Deus e o mundo estão em constante relação
e evolução, ou seja, Deus, ao invés de ser transcendente, ele está, na verdade, aqui conosco, ele está progredindo conosco, né? Ele não é imutável, ele se desenvolve, ele evolui com a humanidade na visão dele, né? Então, toda essa teologia também trouxe uma grande influência para o pensamento teológico da época. E ele também, interessantemente, ele apoiava muito a ideia de relação com a criação, com a natureza. E é a primeira vez que nós vemos esse termo, né? Ele foi promotor da ecoteologia, que ensina que cada parte do ecossistema depende de todas as outras partes. O Cobb argumentou que a tarefa mais urgente da humanidade é preservar o mundo no qual vive e depende, né? Uma ideia que sua principal influência, que foi o Whitehead, descreveu como lealdade ao mundo. Então, você vê que ah, a influência que esses homens têm trazendo essas ideias, na verdade, impondo essas ideias modernas à palavra de Deus, e, na verdade, nem respeitando a palavra de Deus, mas criando sua própria teologia, né? Ah, nessa grande influência. Então, esses são os 4 teólogos que falamos hoje. Espero que tenha sido de grande proveito para nós aprendermos lições e até mesmo do que não repetirmos em nossa vida, em nossa convicção, em nosso ensino. Deus abençoe a cada um. Tenham todos uma ótima noite.